Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vou contar pra vocês a história de um fuzil de serviço norte-americano que foi bastante usado nas duas guerras mundiais, sendo um item bastante desejado por colecionadores de todo o planeta, dada a sua importância na cultura militar. O vídeo de hoje é sobre o rifle Springfield M1903, que teve um processo conturbado antes e durante a sua adoção, envolvendo violações de patentes e diversas modificações no projeto até chegar na versão que entrou em produção oficial e de forma massiva no início do século XX. Essa arma chegou a ser usada pelos nossos soldados aqui do Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. E além das suas origens, vocês vão ver suas características técnicas básicas, seus principais modelos variantes e muitas outras curiosidades. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, como hoje eu vou falar sobre um armamento norte-americano, eu queria aproveitar para fazer uma indicação para você que quer morar legalmente nos Estados Unidos ou em Portugal. Não seria muito bom se você tivesse um lugar para tirar todas as suas dúvidas, receber dezenas de dicas e ainda conseguir assessoria sobre tudo o que envolve as documentações e procedimentos para receber o seu visto americano de trabalho? Melhor ainda, já pensou que provavelmente você tem condições de conseguir o Green Card e nem sabe disso? Pois é, então para tirar essa e muitas outras dúvidas, eu indico vocês seguirem o canal do Escritório Toledo e Advogados Associados, porque lá o próprio Dr. Daniel Toledo vai te entregar uma quantidade inacreditável de dicas práticas, o que vai facilitar bastante que você conquiste a sua tão sonhada mudança definitiva para os Estados Unidos ou Portugal. A equipe é totalmente especializada em vistos de trabalho, investimento e empreendedorismo nos Estados Unidos, assim como, claro, na obtenção do Green Card. Eu tô deixando o link do canal deles aqui na descrição para vocês passarem lá e seguir. A experiência do Dr. Daniel e do seu time pode te ajudar com tudo relacionado à imigração, tá ok? Então, vamos pro vídeo! A história de hoje começa no ano de 1898, durante a Guerra Hispano-Americana, que aconteceu entre os meses de abril e agosto daquele ano. Mesmo com a vitória do exército americano nesse conflito, o exército espanhol, que usava o fuzil alemão Mauser Model 1893, conseguiu causar uma quantidade monstruosa de baixas nos seus inimigos, mesmo muitas vezes com um contingente 15 ou 20 vezes menor. Os americanos, por sua vez, vinham armados com fuzis noruegueses Krag Jorgensen, fabricados sob licença desde 1892 pela empresa estatal americana Springfield Armory, que aliás não é a mesma Springfield que nós conhecemos hoje em dia, e mais pra frente eu vou explicar isso pra vocês. Apesar de ser um rifle preciso e bastante popular, ele tinha dois problemas sérios. O primeiro era o seu sistema de recarga, considerado muito lento, já que era feito cartucho a cartucho por um compartimento lateral que lembrava uma gaveta e não era nada prático. O segundo era a sua câmara, que não aguentava a alta pressão dos cartuchos de alta velocidade que vinham sendo fabricados. Os modelos 1893 alemães, por outro lado, carregavam seus cartuchos através de stripper clips, com uma velocidade muito maior e, consequentemente, mantendo os soldados espanhóis mais combativos. O comportamento balístico do Mauser também era superior. Diante dos resultados das batalhas nessa guerra, mostrando a discrepância na quantidade de baixas dos seus soldados, o exército americano criou um conselho de investigação, que definiu que o rifle Krag Jorgensen precisava ser substituído urgentemente. Como milhares de modelos Mauser 1893 foram capturados pelos Estados Unidos, eles foram analisados de forma detalhada e percebeu-se que, naquele presente momento, a opção mais racional aos militares seria praticamente copiar o fuzil alemão. Então teve início um processo de licenciamento de várias patentes da Mauser e também de outras fabricantes da Alemanha, para que os norte-americanos conseguissem criar um armamento de serviço que tivesse uma ótima performance quando comparado com os fuzis anteriores usados pelas suas tropas. Entre os anos de 1900 e 1901, diversos protótipos foram criados, ainda tentando manter alguns mecanismos ou componentes usados no Krag Jorgensen, mas nenhum exemplar produzido era suficientemente bom para ser definido como novo fuzil de serviço, e com isso, cada vez mais, o projeto ia se aproximando do Mauser 1893 e de um outro fuzil adotado há pouco tempo pelos alemães, o Gewehr 98. Então, chegando no ano de 1903, finalmente um modelo foi produzido, analisado e aceito pelos militares, sendo batizado oficialmente como United States Rifle Caliber 30 Model 1903. A produção do fuzil se iniciou naquele mesmo ano, a uma taxa de 225 unidades por dia,
E os militares aproveitaram a chegada desse novo armamento para substituir, além do Krag Jorgensen, o Remington Lee M1895 e o Lee M1895, que também faziam parte das fileiras das Forças Armadas do país. Mesmo com a Springfield comprando a licença de fabricação de muitos componentes da Mauser, a estatal americana tentou fazer pequenas alterações em algumas peças que não foram licenciadas. Só que essas alterações foram tão pequenas que acabaram sendo classificadas como cópias não autorizadas. Então, ainda em 1903, a Mauser processou a Springfield, que foi condenada a pagar royalties à empresa alemã no valor de $250 mil. Esse valor em 2022 equivale a aproximadamente $8.4 mil. As características básicas dos primeiros modelos M1903 são as seguintes. O seu carregador é fixo e interno na coronha, sendo municiado através de um stripper clip contendo 5 cartuchos. O cartucho usado inicialmente era o de calibre .30-03 Springfield, que tinha o projétil com a ponta arredondada e foi criado justamente para ser usado no novo fuzil M1903, chegando a uma velocidade na saída do cano de 700 metros por segundo. Como o cartucho foi criado no ano de 1903, por isso que ele tem esse 03 no seu nome. Então, 3 anos depois, em 1906, um novo cartucho, dessa vez com um projétil do tipo Spitzer, ou seja, com a ponta afinada, foi criado para ser empregado no M1903, apresentando uma performance balística muito melhor, tanto em velocidade na saída do cano, atingindo 850 metros por segundo, como na retidão da sua trajetória até o alvo. Surgia então o famoso cartucho de alta energia norte-americano 3006 Springfield, popular até hoje nos Estados Unidos. Acontece que, mais uma vez, houve violação de patente do projétil Spitzer alemão, e logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Springfield foi processada mais uma vez, e dessa vez precisou pagar mais $412 mil, que em 2022 equivale a aproximadamente $6.100.000. Outra característica da arma que sofreu mudança logo nos anos iniciais foi a sua baioneta, que era do tipo espeto e em 1905, depois de uma análise do próprio presidente da época, Theodore Roosevelt, foi classificada como muito frágil e pouco letal. Para aumentar a capacidade de dano causado pela baioneta, foi criado um novo modelo desse item, batizado como M1905, e que dessa vez era uma lâmina com 16 polegadas de comprimento que causava uma lesão muito mais poderosa nos alvos. A alça de mira do fuzil é ajustável, tanto para elevação quanto para lateralidade. Só que a partir do ano de 1908, começaram a surgir os primeiros modelos de miras telescópicas que podiam ser instaladas na arma. A primeira mira usada foi uma Warner & Swasey modelo 1908, com ampliação de 6 vezes. Já em 1910, foi a vez da Winchester Repeating Arms Company colocar no mercado a mira modelo A5, que tinha ampliação de 5 vezes e foi usada primariamente pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos nas suas competições de tiro de precisão. Em 1913, mais uma mira Warner & Swasey entrou em uso. Dessa vez era o modelo 1913, com ampliação de 5,2 vezes. Até a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, fato que aconteceu em abril de 1917, mais de 840 mil unidades do M1903 já tinham sido construídas. Esses fuzis já tinham sido empregados em alguns confrontos de menor amplitude e vinham apresentando uma performance muito satisfatória. As duas fabricantes responsáveis por esse armamento eram a estatal Springfield Armory e o arsenal Rock Island, que é um centro de desenvolvimento e fabricação de armas do exército norte-americano. Alguns historiadores alegam que o processo metalúrgico do M1903 até aquele momento não era dos melhores, sendo preciso passar por alguns ajustes para gerar peças metálicas mais resistentes, o que acabou dando certo. Na parte final da guerra, surgiu o primeiro modelo variante da arma, que foi o M1903 Mark I. Essa versão, além de disparar o seu cartucho padrão 3006, também podia disparar, dessa vez em modo semi-automático, o cartucho de pequeno porte calibre 30-18 alto, que no sistema métrico equivale a um cartucho calibre 7,65 por 20 mm. Para que essa mudança no funcionamento fosse possível, todo o mecanismo do ferrolho original da arma era retirado, e no seu lugar, em poucos segundos, era colocado o chamado Peterson Device, ou dispositivo Peterson, que era um mecanismo ajustado para receber o cartucho de menor calibre. Ele era municiado através de um carregador destacável com capacidade para 40 cartuchos, inserido na diagonal direita do receptáculo. No lado esquerdo foi usinada uma janela de ejeção. Logo abaixo da janela foi feita uma pequena retirada de madeira na coronha para deixar o caminho livre para a saída dos estojos. E essa, basicamente, era a melhor forma de identificar o Mark I quando ele estava usando o seu ferrolho original.
mais de 65 mil unidades desse dispositivo foram construídas, mas nenhum M1903 Mark I chegou a entrar no conflito mundial. Outro modelo variante que surgiu em meados de 1918 e praticamente não foi usado em campo foi o chamado M1903 Air Service, que tinha uma série de mudanças quando comparado ao modelo original. O seu carregador ainda era fixo, mas agora com capacidade para 25 cartuchos. O guarda-mão foi bastante encurtado, deixando uma boa parte do cano exposto. A alça de mira foi simplificada e a arma não vinha com os arelhos para a instalação de uma bandoleira. Alguns artigos militares da época afirmam que essa versão era unicamente destinada às tripulações duplas dos aviões, para ser usada como armamento secundário no caso de uma pane das metralhadoras, para atirar em pilotos inimigos que estivessem perseguindo a traseira da aeronave e também para ser usada em caso de pouso forçado atrás das linhas inimigas. No ano de 1929, entrou em circulação outro modelo variante, o M1903A1. Basicamente, a única mudança sofrida foi na sua coronha, que não era mais reta na sua parte inferior e ficou conhecida como coronha do tipo C, visando melhorar a ergonomia da mão principal do atirador. Durante as décadas de 1930, surgiu a versão M1903A2, que na verdade não era bem um rifle propriamente dito. A coronha e as miras de ferro eram removidas, e o cano, junto com o mecanismo de disparo, eram instalados dentro de canhões antitanque para disparar projéteis de fuzil em vez de projéteis de grande calibre. O objetivo disso era permitir que times de artilharia pudessem treinar os procedimentos completos de combate em campos de tiro bem pequenos, sem trazer nenhum risco de destruição indesejada ou ferimentos para a equipe. Afinal, o que saía pelo cano era um mero projétil calibre 30-06, e não um projétil calibre 75mm, por exemplo. Então teve início a Segunda Guerra Mundial, e em setembro de 1941, mais uma empresa, dessa vez privada, começou a fabricar o M1903, que foi a Remington Arms. Eles usaram o mesmo ferramental que antes estava instalado no arsenal Rock Island, e como era de se esperar, o maquinário já se encontrava antigo e desgastado. A Springfield, por sua vez, começou a produzir um novo tipo de design para a coronha, conhecido como Scant, que não era reto demais como nos exemplares iniciais e também não era marcado demais como nas versões A1. O desenho dele era uma espécie de meio termo entre os dois. Chegando em 1942, quando a Remington já havia produzido por volta de 330 mil unidades do M1903, o método de produção precisou ser alterado, tanto pelo desgaste absoluto de muitas máquinas, quanto pela necessidade de aumentar a velocidade e simplicidade na manufatura dos fuzis. Afinal, a demanda por essas armas ainda era gritante, mesmo com o fuzil semiautomático M1 Garand também sendo fabricado e entregue em altíssima escala por outras empresas. Surgia então o modelo M1903A3, cujas principais mudanças foram as seguintes. A alça de mira foi redesenhada e realocada para a parte de trás do receptáculo, aumentando a precisão dos disparos em longas distâncias. Afinal, agora o raio de mira havia ficado maior, justamente por causa do aumento da distância entre a alça e a massa de mira. Outra mudança foi a remoção dos sulcos de encaixe da mão de apoio do atirador. A qualidade da madeira foi levemente reduzida também, mas ainda sendo bastante resistente. Por fim, uma boa quantidade de peças metálicas passou a ser produzida por estampagem, e não mais usinadas, acelerando e barateando a produção de diversos componentes. As versões A3 podiam vir com as suas coronhas do tipo C ou do tipo Scant. Ainda em 1942, entrou em produção outra variante bastante conhecida, que foi a M1903A4. Esse fuzil não tinha um conjunto de mira de ferro e já saía de fábrica para as tropas regulares com uma mira telescópica instalada com ampliação de 2,75 vezes. Quando era direcionado aos fuzileiros navais, a mira passava a ter ampliação de 8 vezes. Só a título de curiosidade, os nossos combatentes da Força Expedicionária Brasileira usaram os modelos A3 e A4 durante a sua participação na campanha da Itália, que durou de 1944 até 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, os fuzis Springfield M1903 começaram a entrar em desuso, vendo ainda alguma atividade durante a Guerra da Coreia, na década de 1950, e na Guerra do Vietnã, na década de 1960. Nos dias atuais, o M1903 é um objeto de coleção bastante desejado, principalmente se forem os exemplares das versões mais antigas. Em algumas instituições norte-americanas, esses rifles ainda são usados para realizar o treinamento de cadetes e também pelos times de demonstração, que fazem malabarismos diversos com essas armas, que por terem a sua distribuição de peso muito bem feita, acabam ajudando na execução dos movimentos demonstrativos. Existem também as versões modernizadas, usadas tanto para caça como no tiro esportivo.
Bom, então, como eu prometi no início do vídeo, eu vou explicar para vocês que história é essa da Springfield Armory ser uma estatal, sendo que desde os últimos quase 50 anos, ela sempre foi conhecida como uma empresa privada. O negócio é o seguinte, pessoal, apesar de terem os nomes comerciais bastante parecidos, essas duas instituições não são a mesma coisa. A Springfield Armory estatal, na verdade, se chama United States Armory and Arsenal at Springfield. Ela foi construída em 1778 na cidade de Springfield, no estado de Massachusetts. Só que em 1968, o local foi fechado pela Secretaria de Defesa dos Estados Unidos. E em 1974, no estado do Illinois, a fabricante Elite Gun Company fez uma jogada de marketing bastante ousada, alterando o seu nome para Springfield Armory Incorporated, conseguindo sem dúvida aproveitar a força que o nome Springfield Armory já tinha. Outra grande dúvida que muitas pessoas perguntam: já que o M1903 veio depois do Gewehr 98 alemão, ele não é melhor que o seu rival? Conforme dá para notar logo de cara, existe uma diferença visível de tamanho entre os dois fuzis, com o M1903 sendo aproximadamente 100 gramas mais leve. Essa redução de tamanho e peso ajudam na manobrabilidade da arma, o que seria algo vantajoso. Ainda assim, eles se parecem em vários pontos. Acontece que muitos historiadores e colecionadores dizem que, tirando a questão do tamanho, eles são quase a mesma arma. Mas, se você perceber bem, existem muitas diferenças, como a construção do ferrolho, conjunto de miras, guarda-mão, encaixe de baioneta e por aí vai. Se for para julgar entre esses dois modelos, o Springfield leva uma pequena vantagem. Agora, quando a comparação é feita com o fuzil alemão Kar 98K, criado em 1935, os especialistas bélicos afirmam que, apesar de serem relativamente semelhantes numa primeira olhada rápida, o Kar 98K é 200 gramas mais leve que o Springfield M1903 A3, criado em 1942. Entretanto, a versão A3 do fuzil americano fez aquela importante alteração no posicionamento da sua alça de mira, a deixando bem mais perto do rosto do atirador e, consequentemente, aumentando o raio de mira, melhorando a precisão nos disparos mais distantes. Então, se for para comparar estritamente os atributos físicos dessas armas, eu diria que o M1903 é levemente melhor que o Gewehr 98, mas empata com o Kar 98K. Porque apesar de ter um raio de mira maior, ele é mais pesado e tem cartuchos mais pesados que o Kar 98K, deixando a arma mais cansativa nas patrulhas e combates mais longos. É importante frisar aqui, pessoal, que essa não é uma verdade absoluta, ok? Tem muita gente que enxerga várias vantagens da família 98 em relação ao Springfield, principalmente se já atira com eles há algum tempo. Ah, e para quem tá curioso para saber como são os disparos reais de um Springfield M1903, o som é esse aqui. Agora vamos dar uma olhada no funcionamento desse fuzil, que aqui vai ser exibido na sua versão A3. Acompanha comigo. Quando o gatilho é apertado, ele desconecta o conjunto do pino percussor, que através de uma mola pré-tensionada empurra o pino para frente, que acerta a espoleta do cartucho e faz o tiro acontecer. Assim que o atirador levanta a alavanca de manejo, a mola é contraída de novo, e, ao puxar a alavanca para trás, o conjunto do ferrolho rearma o gatilho e o extrator puxa o estojo disparado para ser ejetado. Quase no final do curso do ferrolho, o ejetor expulsa o estojo, e quando o operador empurra o conjunto para frente, ele pega um novo cartucho no carregador interno e o coloca na entrada do cano, trancando o ferrolho em seguida e finalizando o ciclo da arma. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar os dados da versão fabricada a partir de 1906, que sofreu poucas alterações nas décadas seguintes. Essas aqui são as informações da arma. O seu peso descarregada é de 3,9 kg. O comprimento total é de 1,10 m. O comprimento do cano é de 24 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 3006 Springfield. A capacidade do carregador é de 5 cartuchos. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 850 metros por segundo. O alcance operacional é de 1.100 metros, com auxílio de uma mira telescópica. E o alcance máximo é de 5.000 metros, mas com a precisão totalmente comprometida, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!